Oi, gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre inteligência artificial, que é um assunto muito legal e às vezes parece muito distante ou muito robôs e coisa e tal. Vamos lá? Bom, provavelmente vocês já viram aqueles vídeos futuristas que tem uma pegada mais robôs dominando o mundo e você pensa, nossa, tecnologia dá medo, né? Que coisa bizarra. E realmente, às vezes a gente vê uns robôs que são tão reais que dá um pouco de medo, sim. Mas a inteligência artificial do dia a dia, ela já tá nas nossas mãos. Por exemplo, o Google Fotos, você coloca lá o que você quer pesquisar, ou o próprio Google, e ele consegue te devolver imagens do que você pesquisou. Hoje em dia, pesquisas com carros autônomos, até aqui na própria USP. Não tem jeito, a inteligência artificial é muito utilizada para recomendação de vídeos, para recomendação de, sei lá, vídeos no YouTube que você vai assistir. Tudo isso tem uma certa inteligência por trás. E nesses filmes, eu queria citar um deles, que é um filme que eu gosto muito, pra dar um exemplo de o que é inteligência artificial e como ela tá na nossa vida. Eu não sei se vocês assistiram um filme de 2002, que é o Minority Report, com Tom Cruise. Eu amo esse filme. E nesse filme tem os gêmeos, que são 3 irmãos, eu acho. E eles predizem crimes, então eles vão te falar que um crime X vai acontecer no futuro. Óbvio que na vida real a gente não tem os gêmeos, mas a gente tem dados. Então vamos supor que eu quero analisar um crime bancário, né, uma fraude. Eu tenho dados das transações bancárias de uma pessoa. Como é que o banco detecta que tem um crime ali? Se você normalmente gasta, por exemplo, R$2.000 todo mês, se você fizer uma compra de R$5.000 do nada, o banco vai falar, pô, R$2.000, R$5.000, tá um pouco anormal essa diferença aqui. Então ele vai ou te enviar uma notificação ou bloquear seu cartão, fazer alguma coisa que te dê uma segurada ali, te perguntar o que aconteceu, alguma coisa do tipo. Quando a gente vai viajar, vários bancos, por exemplo, avisam que é para mandar a mensagem, né, pro banco para avisar que você tá fora, porque senão você pode ter o cartão bloqueado. Então a gente tem dados e não gêmeos para gerar informações úteis pra gente. A gente utiliza alguma técnica, algum algoritmo que vai simular as capacidades humanas e principalmente generalizar, que é uma coisa que a gente faz muito bem. Então, a definição de inteligência artificial pode ser algoritmos de aprendizagem e generalização para simular capacidades humanas. É bem o que a gente tenta fazer e existem diversos tipos de algoritmos de inteligência artificial. Os algoritmos que eu digo são as técnicas. Existem técnicas para você analisar fraudes, existem técnicas para você reconhecer imagens, existem técnicas para você analisar espécies, existem técnicas para você fazer 1 zilhão de coisas hoje em dia, para você reconhecer, por exemplo, de quem é o texto ou do que é o texto, né, para você categorizar textos por assuntos. Existem diversas pesquisas, por exemplo, se você faz um comentário em uma página do Mercado Livre, existem algoritmos que classificam esses comentários automaticamente em bom e ruim, dependendo, por exemplo, de palavras que você usa. Existem diversos algoritmos que vão analisar características do dado e transformar isso em uma informação. E daí você fala, a inteligência artificial parece uma coisa muito nova, né? Não, a inteligência artificial nasceu... tem uma criança aqui querendo aparecer. Snow, dá um oi pro vídeo. Fala que você tá todo serelepe. Desce. A inteligência artificial, ela nasceu em 1950 e eu não sei se vocês já assistiram O Jogo da Imitação, que é um filme sobre o Alan Turing, da Segunda Guerra Mundial. E ele é considerado, assim, o pai da computação. E em 1950, ele lançou um artigo que era sobre uma pergunta, né, se os computadores podiam pensar. E daí ele lançou um teste de Turing que falava, se um computador, uma máquina conseguir enganar os usuários, achassem que não era um computador, era um humano, então ele consideraria que esse computador conseguiu pensar, né, pensar. Hoje em dia a gente tem várias dessas máquinas que conseguem pensar.
Por exemplo, se você joga uma imagem para o computador, ele consegue te falar o que é aquilo. É como se a gente estivesse olhando para uma imagem e falando o que tem na imagem. O computador também consegue fazer isso, então a gente considera que ele é uma máquina pensante. Às vezes, ele até é melhor que a gente, porque pra gente analisar uma quantidade de informações de transações na mão, assim, às vezes pode passar, mas o computador consegue pegar coisas mais detalhadas, sabe, do que a gente. A gente trabalha com reconhecimento de doenças. Você tem análise de ressonância magnética ou uma tomografia, e se o tumor ou o câncer está muito pequeno, às vezes você não consegue enxergar. Mas se você coloca ela no computador, ele vai conseguir detectar as diferenças minuciosas das cores, né, da ressonância, da tomografia, e vai conseguir te falar onde está aquele tumor ou câncer, principalmente num estágio muito inicial, que é muito importante para o tratamento das doenças. Então a gente considera que hoje em dia a gente tem muitas máquinas pensantes, né? Isso graças muito ao desenvolvimento das tecnologias, porque antigamente na época do Turing, nem existiam computadores como existem hoje em dia. Hoje a gente tem clusters, são computadores super potentes. O Google mesmo, a IBM, eles disponibilizam sistemas à distância para a gente poder utilizar esses computadores super potentes que eles têm. Então isso faz com que a gente consiga analisar uma grande quantidade de dados. E quanto mais dados a gente tem, melhor é o aprendizado. E aí, como eu falo de dados e aprendizado, eu queria lembrar que um algoritmo de inteligência artificial, ele tenta simular e generalizar as capacidades humanas. Então, como é que a gente aprende? Porque é isso que um algoritmo de inteligência artificial faz, né? Ele aprende um certo tipo de dado e daí ele generaliza para a próxima coisa que ele vê. Então, aqui a gente tem uma banana, finge que tá amarela, e um tomate italiano, que ele é mais puxadinho. Bom, se uma criança vê isso aqui, ela tá vendo um formato comprido e amarelo. E se uma criança vê isso aqui, ela vê uma coisa vermelha e vamos supor que isso aqui é arredondado. A gente pode ver que tem diferenças claras nisso aqui. Se uma criança vê algo diferente, que seja amarelo e comprido, ela pode achar que é uma banana. Se ela vê uma coisa redonda e vermelha, por exemplo, se ela visse um caqui, ela ia achar que é o quê? Uma banana ou um tomate, se ela não sabe o que é um caqui? Provavelmente um tomate. E o que a gente analisa sem querer, né? Cor, por exemplo, e formato. Então, mesmo se você visse só o shape, né, o contorno disso aqui, você diria pra mim que aquele contorno mais comprido e curvado é uma banana e mais arredondado é um tomate. Então, como que a gente vai fazer no computador? A gente vai gerar algumas características por meio de análises, por exemplo, de uma imagem. Eu tenho uma imagem, eu consigo acessar a cor de cada pixel, né? De cada ponto da imagem e a cor de cada ponto da imagem. A primeira dica que a gente tem aqui é que uma coisa é amarela, então ele vai dar números lá que são amarelos e números que são vermelho. Outra coisa, a gente também pode analisar o tamanho do objeto. Então, nós fazemos isso intuitivamente, mas o computador trabalha com números. Então, a gente vai ter a distância desse ponto até esse ponto, analisando o contorno, e vai dar, sei lá, 7 centímetros. Tô inventando. E aqui vai dar, sei lá, 3 centímetros. A partir disso, ele vai analisar uma outra banana. Isso aqui é outra banana. Ele vai analisar qual é o tamanho e qual é a cor e vai ver que tem, sei lá, 6 centímetros e é uma cor parecida com amarelo, então ele consegue falar, é uma banana e não um tomate. Se ele tiver um outro objeto que é parecido com isso e ele vai analisar um ponto do objeto e ver que é vermelho e tem mais ou menos 3 centímetros, ele também vai chutar que é um tomate. Então é assim mais ou menos que funciona a generalização. No próximo vídeo eu vou te mostrar um algoritmo e eu vou mostrar exemplos na prática desses valores e como o computador
separa as duas coisas. Então já se inscreve no canal que eu vou dar exemplos práticos no computador e mostrar um algoritmo de classificação. Existem várias técnicas de inteligência artificial e eu vou mostrar uma delas, que é o KNN. Então, beijo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima, e comenta aqui se vocês têm alguma dúvida.